Olá, eu sou MD e você está no canal Deus Vult. E hoje eu não vou reagir a nenhum comunista. Eu vou reagir a outra linguagem falando sobre ação, ética, catolicismo e etc. Então, esse vídeo, espero que gostem, dê like, se inscreva, dê a força e vamos logo pro vídeo. Não, a filosofia estuda ação. Não, então sim, o que tem? Economia também, a economia do Mises também estuda ação humana. É porque a grande ação humana. Tu não entende o balanço da cabeça, tá? É porque existe uma diferença entre a catalaxia e o estudo da catalaxia e o estudo da economia. Porque assim, ó, é muito simples. Tu disse que a ação precede a economia, portanto, a filosofia precede a economia. Então a ação é economia, é filosofia. Beleza. Dá pra ir. Ação é filosofia. Beleza. Eu acho que o que o Miorin quis dizer aqui é que a ação ela é filosofia só enquanto objeto de estudo da filosofia, mas não realmente que a ação seja filosofia propriamente dito. Então você falar de ação, aí você tá falando de filosofia, é verdade somente na medida em que há uma razão por trás daquilo que é escopo da filosofia falar sobre aquilo, como por exemplo, cada ação ela tem um fim, que envolve teologia, etc. Mas bom, você tá errado, tá tudo bem. Tá tudo bem, tô errado. Não tem problema. Mas essa não é a verdadeira origem da economia. Aí vamos voltar lá para a Grécia Antiga. A economia, ou economos, é um termo cunhado por Aristóteles, que ele se referia à economia do lar. Economos seria algo como a administração, a gestão do lar. E quando chega na Idade Média, Hugo de São Vítor vai fazer a divisão das ciências. Então ele vai falar nas ciências teoréticas, né, metafísica, física, matemática. Aí ele vai falar nas ciências técnicas, a medicina, a engenharia, etc. E ele vai falar também nas ciências práticas. E as ciências práticas ele vai falar na moral individual, que é o homem na sua busca pessoal por virtude. Ele vai falar na moral política, que seria a ciência prática de convívio na sociedade. Mas ele vai falar também na administração das coisas privadas do homem, a sua família. E a economia se encaixa aqui. Então é interessante que tanto Aristóteles quanto Hugo de São Vítor, então tanto o pensamento clássico grego quanto o pensamento medieval, eles vão colocar a economia completamente subordinada à virtude moral. Mas como tem que ser, né? Perfeito. Como tem que ser. Então ela não é isenta de juízo de valor, pelo contrário, ela é toda lastreada em valores. Ah, mas e quanto ao valor subjetivo? Aí, mais um pensador da cristandade, que é Santo Agostinho, ele vai dizer que na economia existem dois tipos de valor. Existe o valor inerente, existe sim o valor subjetivo. Só que eles podem estar descolados um do outro. Então eu posso valorizar um prazer imediato ou de curto prazo, em vez de valorizar, por exemplo, o estudo e o trabalho, certo? Tudo bem, eu tenho um valor subjetivo aqui, só que ele está descolado do que realmente seria bom para mim. Então Santo Agostinho vai dizer que existem coisas que são valorizadas, mas não convêm. E existem coisas que convêm. E isso não vai ter o mesmo efeito econômico. Perfeito, inclusive isso vai bater com o que São Tomás de Aquino fala posteriormente sobre a ordem natural das coisas, que inclusive essa é uma ordem natural da qual vamos dizer assim, é um dos valores naturais do que é melhor para as coisas. Então perceba que mesmo São Tomás de Aquino, ele tendo desenvolvido melhor o naturalismo filosófico, mas mesmo assim, Santo Agostinho já tinha descoberto várias dessas ordens naturais que existem. Como é que o Coco sabe Pode disso? até falar, por exemplo, Quê? Como é que o Coco sabe qual é a ação boa que tem que tomar no momento? Essa é a grande questão, né? É pela análise do que é o bem inerente, nesse caso. Mas como é que ele sabe o que é o bem inerente? Como é que ele sabe isso? Tipo, ele teria que saber as consequências da ação pra ele saber qual é a ação certa a tomar. Então, nesse caso, o bem inerente é o fim do qual a forma ela se encaminha até chegar ao seu fim último, que é o sumo bem. Por exemplo, o bem, a finalidade do olho está no ser humano porque o bem dele é enxergar, e ele enxerga justamente para que essa informação chegue ao cérebro, chegue à psique, vamos dizer assim, e a partir daí ela tome decisões, faça ações e assim por diante. Todos os bens estão encadeados em hierarquia de bens, ao qual todos se encaminham a um bem último e todas as formas têm um bem inerente em si. Não, isso também não é verdade. Beleza. Do ponto de vista da Igreja Católica, a Igreja Católica não mensura e não analisa a ação em virtude da sua consequência. Tu tá usando consequência da forma que tu quer, né? A consequência da sua ação, ela também está pertencente no seu modo de reflexão para tomar uma ação.
Então vamos lá. Essa é uma discussão bem interessante, então eu vou tentar separar por partes. Primeiro, o que seria uma ação correta, uma ação moralmente correta? A ação correta, ela se dá na medida em que ela é a busca do ato do ser até seu fim. Na medida em que essa ação realmente está alcançando o seu fim, a sua finalidade, o seu bem, então essa é uma ação correta, ela está seguindo a ordem natural da qual ela deve seguir. Né? A ação moral, ela só é moral na medida em que ela segue uma ordem natural da própria moral. E esse objetivo do qual o ser deve alcançar na ação, por meio da ação, ele pode variar de acordo com a situação, de acordo com a intenção, etc, etc, etc. Então, por exemplo, se eu protejo alguém, mas eu não protejo com a intenção boa, vamos dizer assim, mas com a intenção má, então aquela ação não partiu de uma... Embora ela seja correta, mas ela não partiu de uma corretude, de uma virtude minha. Então, dessa forma, ela não é moral. E pode parecer até um pouco kantiano, mas o próprio São Tomás de Aquino já disse também que há fatores que fazem com que determinada ação seja moral ou não. A segunda coisa é que sim, a ação humana, enquanto humana de fato, enquanto parte do ser humano, que é exercida pela faculdade da razão e da vontade, que o São Tomás de Aquino vem chamar de livre-arbítrio, ela de fato, o objetivo, a consequência da ação de fato influencia na ação. Por exemplo, se uma menina mal criada ou um menino mal criado, se uma criança mal criada, ela tem a possibilidade de comer ou não comer um prato de comida, e sabendo que ao não comer, ao invés de comer, ela vai deixar os pais tristes, por exemplo, ela provavelmente vai não comer justamente pela consequência que ela sabe que vai ver naquela ação. Da mesma forma que se uma menina fosse boa, sabendo que se comesse ela faria os pais felizes, então ela faria a ação em consequência, por causa da consequência. Então a consequência, ela sim de fato tem uma influência na ação. Porém, disso também não podemos dizer que você necessariamente tem que saber toda a consequência que vai existir e sair daquela ação, todas as consequências causadas pela ação, para que você tenha uma consciência e que você faça uma ação moralmente certa. Por exemplo, se você ajuda uma pessoa e aquela pessoa é má, e você não sabe que aquela pessoa é má, mas a sua ação partindo de você, ela foi moralmente correta, moralmente certa, embora a pessoa, o ser, né, que foi salva, ela seja má e possivelmente até ataque você depois. Mas aí já é outros 500. E
e não muda a ação enquanto emanando uma virtude que existe em você. No caso, vamos dizer assim, a virtude do amor ao próximo. Se eu Sim, penso que eu mas impedi só uma nos limites pessoa. da cognição. Eu não vou terminar de falar, entendi. Eu Pode disse só no. Eu só quis esclarecer que isso é só nos limites da cognição da pessoa. Então, mas sempre no limite da cognição da pessoa. A não sei que ele acha que o Espírito Santo está sempre tocando o coração dele em todas as ações pra dizer qual é a forma certa de agir. Esse homem estaria no céu, ele é um santo. E essa é a circunstância onde se bota isso. Não tem como. Todas as nossas ações, elas passam de um ajuizamento maior ou menor de valorização, também em decorrência dos fins que nós cognizamos nas possibilidades de tomada de ação. Então, mas exatamente dos fins cognizados que eu sei que daquela contingência do poder, de eu poder o sim ou não, eu poder fazer ou não fazer, realizar aquela ação ou não realizar aquela ação, é justamente daí onde se parte o exercício do livre-arbítrio para atingir um fim último, e esse fim último ele vai ser atingido, você vai fazer a ação certa para atingir esse fim inerente conforme você está mais elevado no seu grau de perfeição, né? Por exemplo, conforme o seu intelecto está mais avançado, ou conforme você é moralmente perfeito, né? O seu grau da perfeição moral e assim por diante. Mas não necessariamente você tem que saber toda e qualquer ação, toda e qualquer consequência causada pelaquela ação, para aquela ação ela em si ser moral, você fazer uma coisa certa. Não existe isso que ele tá falando. Não sei que seja tocado. São momentos muito específicos onde o Espírito Santo nos guia pra um determinado tipo de ação específica. Essa é uma das maiores características dos santos, inclusive. Na verdade, eu acho que aqui o argumento que ele está usando é algo mais próximo a, por exemplo, existe uma noção. Vamos dar um exemplo mais comum que é usado pelo pessoal: o uso das drogas. É necessário analisar a economia tendo em mente que o uso das drogas é um pecado contra Deus. E nesse sentido, ao analisar suas consequências e defini-las, você sempre deve incorporar a noção. Não é o uso das drogas que é contra. É, Por exemplo, eu vi de pessoas que podem usar drogas por causa de problemas de saúde. O uso em si não é um problema. E também existe a questão do exagero. Se você consultar padres, se você for ver discussões de diversos padres sobre esse tipo de coisa, eles vão falar coisas diferentes. Porque Mas realmente foram partir do princípio de qualquer pecado. Qualquer pecado que a gente usar, que você concordaria ainda a descrição nominal do pecado, seria plenamente suficiente para a gente fazer essa análise. Porque a grande questão munidos desse conhecimento, agora nós analisamos os fatores objetivos acerca dessa análise. E aí restringimos efetivamente a possibilidade de liberdade, porque passa a ter um escopo ali do outro lado que diz ativamente que aceitar essa premissa é, por exemplo, desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus deve ser evitado acima de todas as coisas. Então, na análise e na ponderação disso, isso passa a ser bem mais nocivo do que seria de outra forma. E aí, por exemplo, a prosperidade não entra nem em conta, já que você está desrespeitando Deus em virtude disso. Eu acho que é nesse sentido que ele tá usando. Se esse homem sabe que as pessoas que ele está respeitando Deus, ele é um homem muito melhor do que eu. De fato, eu acho que eu vou até ficar calado nas próximas reações, nessa reação. Ele é um homem embasado no correto, certo, justo e direto. Mas calma lá também, né, meu Boro, meu querido? Uma ação de desrespeito a Deus enquanto pecado, ela só pode ser pecado enquanto há vontade e há, de fato, uma cognição e uma consciência do que se está fazendo. Então, não é como se você fosse desrespeitar a Deus sem querer. Você não está falando qualquer barbaridade de Deus sem querer e por isso está desrespeitando ele. Essa é a consequência desse tipo de cognição. Todas as outras formas, inclusive ele pregar Satanás até agora, teve um peso muito maior agora. Ele ter pregado Satanás até agora, o Cogos pregou Satanás até agora nesse momento, antes de deixar de ser ANCAP. E agora ele percebeu que era satanismo, e esse erro não estava antes presente, não era cognoscível para Cogos. Agora é. Então, a partir daí, o Miorim e o Malboro ficaram de viadagem um com o outro durante o vídeo. Eu acho que eu vou parando por aqui, porque o que já foi trago aqui já tá ótimo. Já trouxe bastante conteúdo de qualidade, pelo menos mais qualidade do que os web comunistas. E é isso. Qualquer coisa faça uma parte 2, dê uma força, um like, etc. Até mais.